never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Boa tarde, sétimo ano, mais uma quinta-feira, e vamos continuar, o nosso conteúdo de produção textual. Lembram da aula passada? A aula passada nós falamos sobre a reportagem e vocês ficaram com o trabalho de produzirem uma reportagem. E hoje nós iremos utilizar o nosso livro de produção textual, certo? Nosso texto 1, qual o motivo da ida de Marcos Pontes ao espaço? O nosso texto é uma reportagem, é bom que vocês se atentem às características do texto para, depois conseguirem a resolução das atividades. Vamos lá. Então ela começa com uma pergunta. Qual o motivo da ida de Marcos Pontes ao espaço? Vamos ler juntinhos aqui essa reportagem. O astronauta brasileiro Marcos César Pontes, 43 anos, estará nos próximos dias na órbita da Terra. 8 dos quais a bordo da Estação Espacial Internacional, que se encontra a 350 km de altitude. Ele deixou o centro de lançamento de Baikonur, no Cazaquistão, às 23 horas e 29 minutos da quarta-feira, dia 29 de março de 2006. Pelo horário de Brasília, cerca de 7 horas da manhã, de uma quinta-feira, de acordo com o horário cazaque. Partiu a bordo de uma nave Soyuz TMA-8, em companhia de um russo Pavel Vinogradov e do americano Jeffrey Williams, e permanecerá na estação, mantida por 16 países. Durante 8 dias, nos quais deve realizar 8 experimentos científicos brasileiros, originários de diversas instituições e escolas que precisam ocorrer em ambiente de microgravidade. Aí nós temos lá, nuvens de interação proteica. Em geral, experimentos brasileiros já foram realizados no âmbito dos programas russos. Nuvens de interação proteica, NIP, desperta mais curiosidades, é o que mais exigirá esforços de Pontes. O NIP foi criado pelo Centro de Pesquisas Renato Ascher, em Campinas, São Paulo, e envolve a observação em uma câmara fechada de proteínas bioluminescentes, entre elas as responsáveis pela luz que emana dos vagalumes. Nem só por isso o NIP é o experimento menos convencional a ser conduzido por Pontes, pois além de sua natureza científica, o projeto também tem um lado estético e foi desenvolvido em parceria por pesquisadores e artistas. Os russos manifestaram atenção e admiração pelo NIP. Segundo o relator jornalista Salvador Nogueira, enviado espacial da Folha de São Paulo, a Baikonur. Aí nós temos lá outro subtítulo, o custo da viagem. Quanto foi que essa viagem custou? Para colocar Marcos César Pontes em órbita, o governo e nós, o povo brasileiro, desembolsou 10 milhões de dólares. Além de abrir espaço para a Rússia participe da construção de futuros satélites brasileiros. Por isso, independentemente de todos o aspecto pioneiro e aventuresco que a missão de astronauta brasileiro evoca, a questão que se coloca é se ela vale realmente o quanto pesa, se saímos ganhando na relação custo-benefício. Não há dúvida de que no Brasil não pode ficar à margem do desenvolvimento científico e tecnológico que ocorre no mundo. Nem que os investimentos em alta tecnologia são também essenciais para garantir o bem-estar das futuras gerações. Os experimentos de microgravidade, por exemplo, têm grande potencial de auxílio à medicina.
mas não é exatamente essa questão. Aí nós temos lá, vale a pena? Embora divida as opiniões dos especialistas brasileiros em questões aeroespaciais, apontam um pequeno saldo positivo a favor de pontes, embora seja quase uma unanimidade que a viagem do astronauta está longe de ser o prato forte do programa espacial brasileiro. Para a sociedade brasileira, para o progresso da ciência, SBPC, o dinheiro deveria ter sido gasto em pesquisa e desenvolvimento espaciais dentro do país, sem falar no fato de que os voos tripulados por brasileiros estão longe de se transformar em algo frequente. Já a Agência Espacial Brasileira, AEB, acha que o valor do investimento reside na visibilidade que ele traz para o nosso programa espacial. É que pensa também José Monserrat Filho, advogado, jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial, SBDA, que considera secundários a viagem propriamente dita e os experimentos. Aí nós temos lá a propaganda e marketing, na página 38. Para Monserrat Filho, cabe a Marco César Pontes deixar claro ao mundo e aos brasileiros, aspas, o que de mais relevante fazemos no espaço hoje, conhecer nossos recursos naturais, graças ao acordo com a China, que já lançou 2 satélites de sensoriamento remoto. Além disso, Monserrat considera a importância de introduzir a base de Alcântara, no Maranhão, no mercado mundial de lançamentos comerciais, conforme o acordo com a Ucrânia e com outros países interessados em lançar foguetes dali, construir outros satélites, um dos quais geoestacionário, indispensável às comunicações do Brasil, construir foguetes que nos abram novas portas para o espaço e para a nossa indústria aqui na Terra. Aí Gagarin e Santos Dumont. Gagarin, na verdade. Depois de sua breve jornada no espaço, o astronauta Marco César Pontes pôde ser o grande divulgador de tudo isso. E não se deve desprezar o papel publicitário dos astronautas Yuri Gagarin e o pioneiro dos voos espaciais em 1961. Desempenhou essa missão para a extinta União Soviética, assim como fez Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, em 1969 para os Estados Unidos. A propósito, estando a publicidade ligada ao aspecto simbólico da realidade e ao imaginário das pessoas de um modo geral, não se pode deixar de mencionar o nome dado à missão de Pontes, centenário, que lembra o voo de Alberto Santos Dumont, a bordo em 14 bis, em 1906. O astronauta brasileiro, aliás, leva consigo uma réplica do chapéu e inventou, nada mais justo. Então aqui nós temos a reportagem que fala, né? Nós temos vários subtítulos. Primeiro, qual foi o motivo? Depois nós temos nuvens de interação proteica. Nós temos o custo da viagem. Vale a pena? Propaganda e marketing. E por último, né? Gagarin e Santos Dumont. Então vocês vão fazer uma leitura acerca dessa reportagem. E depois vocês irão fazer a interpretação textual da página 39. São 5 questões, certo? Então, a nossa aula de produção textual hoje é essa. Espero que tenham gostado. E depois que vocês fizerem a atividade de produção, só enviarem, tá? E até a próxima quinta. Tenham todos, né, uma boa tarde. Tchau, tchau. Bons estudos e beijos.